E a palavra que eu tenho para o seu coração nós vamos fundamentar o nosso pensamento desta noite à luz do escrito de João, na primeira epístola de João, no capítulo 5. Primeira epístola de João, no capítulo 5. Esta vai ser a base para o nosso pensamento desta noite. Outro sim, irmãos. Convide alguém para estar no culto de terça-feira, né? Para que também receba um novo ano, assim, na presença do Senhor, juntamente com a igreja, né? Faça. A Rebeca Nolasco já fez até o bichinhozinho, o cardzinho, né? Já está no grupo da igreja, você pode, então, assim, só replicar e convidar mais pessoas para esse momento especial de gratidão ao Senhor. Nada mais é do que gratidão ao Senhor. Então, abramos a nossa Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 5. Vamos ler os 12 primeiros versículos. Diz assim, eu quero falar sobre Cristo como o centro da verdadeira fé cristã. Então, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Cristo ou que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, também ama o Filho dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. Os seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si, porque cremos em testemunho humano. Certamente, podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. Este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deixe a sua Bíblia aberta e nós vamos pensar um pouco à luz destes versículos para a manutenção da nossa fé, fortalecimento na nossa jornada de fé e que o Senhor seja glorificado. Escreveu um pastor batista de Lusaka, na Zâmbia, Conrad Mbemba. Ele disse assim: olha, Deus não enviou 10 salvadores. Não. Ele enviou apenas um Salvador, seu Filho
Jesus Cristo. Que maravilhoso, irmãos. Por vezes, com a dinâmica da nossa vida, a gente coloca algumas pessoas ou até coisas no lugar de salvador da nossa vida. Num lugar de destaque que só Deus, enquanto nosso salvador, deveria ter. Nós andamos, como cantou aquela canção, andamos por vistas. Mas, na verdade, a proposta da palavra é que nós não andemos por vista, por circunstância, mas andemos por fé. E fé no testemunho de Deus, de que Ele deu seu Filho para que nós tivéssemos vida. Consequentemente, fora do Filho, não há vida. Então, talvez você pergunta, mas pastor, tem tanta gente que não reconhece Jesus como Filho de Deus, está de bem com a vida, da vida. Não, irmãos. Na nossa vida, existem algumas leis. E na nossa vida, existe essa lei mais fantástica, que é a lei da semeadura. Um camarada que trabalha muito, ainda que ele não conheça Deus, aparentemente, ele vai estar bem. Como diz aquela série do Julian, um camarada que tem 12 empregos, como era o Julian, tinha 12 empregos, e a esposa dele fazia questão de onde ela chegasse, falava, meu marido tem 12 empregos. Um camarada que tem 12 empregos, ele pode, financeiramente, Rogério, estar bem. Só que isso não é sinônimo de ser abençoado por Deus. Isso não é sinônimo de ele estar realmente bem na perspectiva da eternidade. Porque, por vezes, nós temos uma visão de nós mesmos só como aqui e agora e ponto. Não. Nós não somos limitados aqui e agora e ponto. Todos nós temos uma eternidade que nos espera. A grande questão é como nós estamos nos preparando para esta eternidade. Até porque, amigo Jean, se você trabalha só para esse tempo aqui, agora, Paulo chega a dizer, se nós esperamos em Deus só para esse tempo, nós somos dos mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque a nossa vida, irmãos, sendo cristão ou não, não termina com a morte física. Então, o que nós precisamos ter em devida conta é que há uma eternidade. E é muito sério isso. E essa eternidade, para nós estarmos bem, nós precisamos de confiar no testemunho de Deus acerca do seu Filho. Quando eu e você aceitamos o testemunho de Deus, automaticamente Deus imprime em nós, amigo Luan, uma vida espiritual nova. É por isso que aquele que crê em Cristo, que recebe e reconhece o testemunho de Deus sobre seu Filho, por mais lutas e dificuldades que possa passar aqui, e isto é natural, haja vista a vida dos apóstolos da igreja primitiva, ninguém teve uma vida boa. A vida daqueles homens era de perseguição, era de martírio, era de ser morto de forma mais triste. Uns foram cerrados a meios. Mas a despeito da sua condição natural, não invalidou o testemunho de Deus quanto a seu Filho, de que quem tem o Filho tem a vida. Aqueles homens doaram a sua vida física porque creram que a vida no Filho é a vida que vale a pena ser vivida. Você sabe, queridos, quando a gente para e começa a estudar um pouco sobre a história da igreja, do cristianismo, quando a gente para e começa a ponderar os primeiros cristãos, e nós olhamos agora para os nossos tempos,
a gente percebe que tem algum desajuste, alguma incongruência. Porque o cristão de hoje não quer passar por problema. Não, porque eu sou filho de Deus. E filho de Deus, eu preciso estar só vitória, só vitória. E o que Paulo diria se ele ouvisse isso de nós? O que Jeremias diria se ele ouvisse isso de nós? O que Pedro diria se ele ouvisse isso de nós hoje? Talvez ele dissesse assim, peraí, Tiago, uma coisa muito estranha. Vocês então se acham melhores do que nós? Que andamos com o Mestre? Que caminhamos com o Mestre? E mesmo assim tivemos uma vida dura? Uma morte totalmente insana, muito deles? Então tem alguma coisa de muito estranha acontecendo com o Evangelho do século 21. Em que Deus tem a obrigação de nos fazer só vitória. Não é assim. É por isso que aquele irmão, que eu esqueci o nome dele, ele cantou aquela música, e que deveria ser uma música que a gente precisa cantar todos os dias. Aquela música que ele cantou dizendo assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Sabe o que eu tiro em conclusão desta música? É só uma. É que no nosso relacionamento com Deus só existe um devedor. E esse devedor sou eu. No nosso relacionamento com Deus, quem deve somos nós. Então nós não temos condições de exigir nada. Você já viu algum devedor exigir a quem ele deve alguma coisa? É? Ninguém, irmãos, ninguém. Então, o que João está querendo nos dizer aqui, à luz desse texto, do capítulo 5, é que a verdadeira fé em Jesus precisa valorizar o testemunho de Deus sobre Jesus. Dito de outra forma, nós, para sermos genuinamente cristãos, autênticos, nascidos de novo, precisamos crer que Cristo é o ungido de Deus, que Cristo é Filho de Deus, versículo 1, versículo 5. Mas, como é que eu creio nisso? Como é que eu creio que Cristo é ungido e Filho de Deus? Quando a minha fé mistura com a prática da minha vida e eu não vejo dissonância. Quando o meu domingo, ele se mistura com segunda, com terça, com quarta, com quinta, e ninguém consegue ver diferença entre domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Por quê? Porque eu sou o mesmo domingo, sou o mesmo quarta, sou o mesmo quinta. Por quê? Porque o mesmo Deus de domingo é o mesmo Deus de segunda, é o mesmo Deus de terça. Porque o mesmo Filho ungido de Deus, Jesus Cristo, pelo qual nós louvamos o seu nome, é o mesmo de domingo, mesmo de segunda, mesmo de terça, o mesmo de quarta, o mesmo de todo dia. Então essa é a forma com que eu tenho para apresentar a minha fé em Jesus Cristo. Porque, irmãos, queridos irmãos, amados, porque se houver diferença entre o meu domingo e a minha segunda-feira, tem alguma coisa de muito estranha na minha vida cristã. Porque se eu me reservo a agradar a Deus só no domingo, no pleno, algumas horas aqui, mas na segunda-feira eu estou livre para fazer o que eu quero. Na terça-feira estou livre. Na quarta, mais ou menos, eu vou na igreja de noite. Mas na quinta estou livre de novo. Não, tem alguma coisa de muito estranha.
É porque todos os dias nós precisamos ser o mesmo. A sinceridade da nossa crença, meu irmão, é demonstrada no nosso dia a dia, manifestando amor aos outros e obediência a Jesus. Está aqui no versículo 3. Versículo 2 diz que nós precisamos mostrar amor aos outros filhos de Deus. É por isso que nós precisamos amar aqueles que dizem crer em Cristo e que a sua vida demonstra o amor de Jesus. E no versículo 2 nós vemos aqui que outra das coisas que demonstra a nossa genuidade é a obediência a Deus. E diga-se de passagem, versículo 4 e versículo 5, diz para nós que a única forma que nós temos de vencer o mundo é quando esta verdade é vista na nossa vida. Porque nenhum de nós estamos aptos para vencer o mundo negando Jesus. Nenhum de nós. Nós não temos força, meus irmãos, suficiente para vencer o mundo, as suas tendências, sozinhos. Nós precisamos de Jesus. Precisamos rogá-lo que nos encha, que nos fundamente para nós vencermos o mundo. Por isso, a nossa fé, ela não anda sozinha. A nossa fé, ela se baseia em evidências. De modo que, se nós formos parar, olhar para o capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 12, João trata com muita seriedade sobre o testemunho de Cristo em nossa vida. Se nós somos de Jesus, se nós cremos em Jesus, meu irmão, há que haver uma concordância no nosso testemunho. Há que haver uma concordância no nosso testemunho. Se eu aqui ergo a mão para louvar ao Senhor, segunda-feira, eu preciso continuar erguendo a mão para louvar o Senhor. Terça-feira, eu preciso erguer a mão para louvar o Senhor. Se aqui eu abraço todo mundo, beijo todo mundo, hoje no domingo, segunda-feira também preciso fazer isso. Lá no recôndito da minha casa, lá no meu particular do meu relacionamento com as pessoas, eu preciso ser o mesmo. Porque se eu, na segunda-feira, não sou o retrato de domingo, o meu domingo é uma falsidade. Escreva isso no seu coração. Se a sua segunda-feira não for um retrato do seu domingo, o seu domingo é uma mentira. Vamos pensar em algumas lições importantes para nós aplicarmos à nossa vida. O que João está aqui dizendo nesse capítulo 5 da sua carta é que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de novo. Ou seja, a fé em Cristo é o fundamento da nossa salvação. E é somente por meio dele que nós temos acesso ao Pai. Se nós menosprezarmos a Cristo, se nós pensarmos que Cristo é só um profeta dos maiores, se nós pensarmos que Cristo é só uma força em movimento, se nós pensarmos que Cristo é só um arauto da ética e da moral, nós estamos perdidos. Eu estou descrevendo aqui cada seita que nos ronda, que acreditam nessas coisas. Se Cristo não for aceite para nós como um filho ungido de Deus, ele não é o nosso Salvador e, consequentemente, nós não somos salvos. Por quê? É tão simples. É que João capítulo 14, versículo 6 diz o quê? Jesus, falando com os seus discípulos, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ignorar que Cristo é o ungido de Deus, o Salvador do homem, é dizer que eu não sou salvo. Por mais que eu esteja cantando dentro de um templo, mas se Cristo não for o Senhor e Salvador, não há salvação. Porque mesmo ele diz: fora de mim não há salvação. Então nós precisamos de Cristo. Nós precisamos procurar a Cristo.
A fé é algo que muitas vezes é difícil de explicar, eu sei, entendo isso. À luz de Hebreus capítulo 11, nós vemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que nós não vemos. É alguma coisa muito estranha. Mas, a fé é a melhor resposta que nós podemos dar à revelação de Deus quanto ao seu testemunho acerca do seu Filho. Porque ele disse que a salvação é só por meio do seu Filho. Quando eu creio nisso, o Senhor, Ele vai fazer prosperar a fé no meu coração. Eu preciso crer. E ter a certeza da salvação, já diria Agostinho de Hipona, não é, meu irmão, uma valentia arrogante. Ter a certeza da salvação, meu irmão, não é porque você se considera acima da maioria. Não, você precisa ter a certeza da salvação porque é fé, é devoção, não é presunção. A certeza da salvação você precisa ter porque é uma promessa de Deus. Então, você precisa saber, se morreu hoje, se vai encontrar com Jesus. Você precisa saber disto. No versículo 2, João vai destacar aqui a dimensão da nossa fé em Cristo Jesus. A dimensão que ele destaca aqui no versículo 2 é o amor. Ele diz que amar a Deus é guardar os seus mandamentos. E ele ainda diz que os seus mandamentos não é pesado. Repara, irmãos. Então, o amor não é um sentimento. Para Deus, não basta dizer em canções ou em poesias de que eu te amo, Senhor. O amor aqui, João está dizendo o amor pelo qual Deus reconhece, é um amor que nos envolve na obediência dos seus mandamentos. Então, a Bíblia não pode ser só o nosso ornamento de final de semana. A Bíblia precisa ser, para nós, regra única de fé e prática. Precisa ser para nós aonde nós vamos buscar o estilo de vida. O que João está dizendo para nós é que a nossa fé em Cristo deve nos levar automaticamente para uma vida de obediência e dependência de Jesus Cristo. Então, irmão, dizer que ama a Deus, mas não quer saber da igreja. Dizer que ama a Deus, mas não quer saber da oração. Dizer que ama a Deus, mas não quer saber da Bíblia. Não, tem alguma coisa muito falha no seu amor. É como você dizer para alguém assim, eu te amo tanto, e negar um prato de comida para essa pessoa. Fica qualquer coisa de muito estranho um amor desse, irmãos. Ou tipo dizer que ama as pessoas, mas só quer ficar longe das pessoas. Tem alguma coisa muito estranha com esse amor. O amor que temos por Deus deve se manifestar em ações concretas, em prática, nossa maneira de viver. Se realmente nós amamos a Deus, nós vamos desejar agradar a Deus. Isso inclui obedecer aos seus mandamentos. Pois João vai dizer aqui no versículo 3 que os seus mandamentos não são pesados. João afirma aqui no versículo 3 que guardar os mandamentos de Deus é uma prova de que nós o amamos e que somos seu filho. Precisamos, irmãos, expressar o nosso amor ao Senhor. Nós estamos terminando o ano e a minha intenção em trazer essa reflexão ao seu coração é te ajudar a se posicionar no próximo ano de forma diferente. Demonstre o seu amor a Deus no próximo ano de forma diferente de que você demonstrou nesse ano. Se esse ano a Bíblia foi uma estranha desconhecida dentro da sua casa, no próximo ano faça dela uma regra para a sua vida. Porque você só vai conhecer o que Deus quer de você lendo a Bíblia.
Já diria o pastor John Piper, se você quiser mesmo ouvir Deus, leia a Bíblia. Agora, se você quiser ouvir Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. Isso é fantástico. Nós precisamos, meus irmãos, de mostrar esse amor ao Senhor, refletindo na obediência a Deus, numa vida de amor ao próximo. E parece que João, ele insiste no fato de que Deus é que coloca esse amor no nosso coração. Um amor que se expressa não só a Deus. É por isso que, costumeiramente, eu vivo dizendo aqui, nós não fazemos o que nós fazemos aqui só para a glória de Deus. Nós fazemos para a glória de Deus, mas para a edificação um do outro. Porque se nós cairmos neste contrassenso do evangeliquez do nosso tempo, em que é só para a glória de Deus, o que é que nós fazemos? Eliminamos o outro. É só nós e Deus. Não, a nossa vida cristã é nós, Deus e o outro. Qual foi os 2 mandamentos que Jesus deixou? Ama Deus sobre todas as coisas e o próximo. Ou seja, meu irmão, a sua vida cristã envolve o próximo. Eliminar o próximo da sua vida cristã é fazer um voaçatá. Voaçatá, como fala? Cadê Thalita, meu Deus do céu? Para traduzir o negócio. O voaçatá, como fala? Que você não vai no caminho, você faz atalho. Pois é. Querer eliminar o outro no seu relacionamento com Deus é tentar tomar um atalho. Só que não serve atalho para o céu. O caminho para o céu é o único, é Jesus. E é a forma com que Ele estabelece o caminho que nós precisamos caminhar. E João diz muito claro aqui, que o nosso amor para Deus não pode ser quente, e o nosso amor para os outros, filhos de Deus, ser frio. Não, tem alguma coisa de muito estranho nisto. O que ele está dizendo é que nós, meus irmãos, precisamos, à medida que nós adoramos a Deus, encorajarmos o nosso irmão para continuar. Versículo 4. João diz que tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, nós não podemos, dona Lica, cair nesta de, eu sou fraco mesmo, eu caí, Não, pode parar com isso. Porque nós, se somos nascidos de Deus, nós temos poder para vencer o mundo. O poder não é nosso, mas o Senhor nos capacita a vencer o mundo, a não nos entregar às paixões do mundo, a não nos entregar, meus irmãos, a sentimentos do mundo. Porque o nosso Senhor já venceu o mundo. Então, o que nos resta é que a nossa fé, que nos dá vitória sobre o mundo, precisa estar fundamentada em Jesus Cristo. Porque se estiver fundamentado em qualquer outra coisa, nós vamos perder para o mundo. E vamos perder mesmo. Não importa, meu irmão, coloque isso na sua mente, por favor. Não importa o que nós enfrentamos. Se a nossa fé estiver em Cristo, nós podemos ter a certeza de que nós temos força para vencer o mundo. Já diria alguém, nós gostamos de dizer que estamos fracos, que a carne é fraca. Por isso a gente cai. Só que a carne pode até ser fraca, mas o pecado não é vitamina. A nossa força para vencer o pecado e vencer o mundo vem do Senhor. Mas então por que eu não consigo mudar? Você está lutando pelas suas forças. Mas então por quê? Está te faltando mais alguma coisa. Meu irmão, hoje é dia de nós cantarmos aquela música da irmã Aline Barros. Eu quero voltar ao primeiro amor, a primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Meu irmão, o capítulo 5 que nós vemos aqui, João novamente falando sobre a importância da nossa fé. A nossa fé em Cristo nos permite
testemunhar de que Jesus é Filho de Deus. A nossa fé, o nosso testemunho, é a nossa resposta à revelação de Deus acerca do seu Filho. Por isso, se realmente nós cremos que Jesus é Filho de Deus, nós vamos desejar compartilhar isso com o mundo. Irmãos, você quer ver uma coisa muito séria? Que por vezes nós não damos conta. Você sabe por quê? A tradição, ela eleva o compromisso matrimonial com uma aliança. E todos aqueles que são casados e que você não vê com aliança, ore por ele. Ore por ele. Para que todo mundo veja que você tem um compromisso com uma pessoa, você usa a aliança. Pois, para que todo mundo veja seu compromisso com Deus, você precisa proclamá-lo ao mundo. Mas tem um pequeno mais. Proclamar Jesus ao mundo, eu não preciso ter um palanque para que eu suba e fica bem alto. E aí começa a falar agora. Eu comunico e compartilho Jesus ao mundo numa conversa de final de semana com um amigo. Eu compartilho e falo sobre Jesus num café que eu tomo com uma pessoa, num telefone que eu atendo para falar e dar uma palavra para uma pessoa, no encorajamento a uma pessoa que está fragilizada, por uma oração que eu faço por uma pessoa que está doente. Eu testemunho. A boca fala o que o coração está cheio, já diz a palavra. Então, se eu tenho muita dificuldade de compartilhar Cristo, a conclusão é óbvia, né, irmão? Repara, vamos para a sentença. Qual é a antítese aqui? Se o coração, ou se a boca fala o que o coração está cheio, e se eu não proclamo, amigo Filipinho, se eu não proclamo, qual é a tese final? Eu não estou cheio. Tão simples assim. Quer ver algo bastante importante? Tem um amigo, eu fico só observando. Aonde ele está conversando de Vasco. Gosta de Vasco. Aonde você vê ele, você viu porque no Vasco, porque compraram, porque venderam, porque o Vasco, porque... E ele nem sabe que eu sequer sei o nome de treinador de Vasco, quanto mais, né? Mas percebe, o que ele está cheio? Do Vasco. Tanto assim, que na primeira oportunidade que ele tem, ele fala sobre o quê? Do Vasco. É como Iguaí. Iguaí está cheio de Bahia, ele fica até com a máscara de Bahia. Você vê, você não precisa perguntar para ele, você torce para quem? Não, você já vê logo, né, Iguaí? Ele tem aquela máscara de Bahia. Pronto. Com Cristo é a mesma coisa. As pessoas precisam ver isto fluir de nós de forma natural. Fluir de forma natural. Compartilhar Cristo. Comunicar Cristo de forma natural. Se nós estivermos cheios de Cristo. É isso que João está aqui dizendo para nós aqui, irmãos, no versículo 5. Se realmente nós estamos crendo que Cristo é Filho de Deus, nós vamos compartilhar esta mensagem com as pessoas. Nós precisamos, as pessoas precisam entender isto. E no versículo 6, João vai dizer que Jesus, ele veio por meio da água e do sangue. Isso pode se referir ao seu batismo e à sua morte de cruz.
como seu testemunho genuíno. Porque o batismo de Jesus simboliza a nossa ou a sua identificação conosco. E, consequentemente, a sua submissão à vontade de Deus. Porque Deus mandou ele para vir sofrer. Ele se submeteu a Deus. Porque quem era digno de todo o sofrimento que ele passou, era eu, era você. O pecado que ele pagou no Calvário não era dele, era meu, era o seu. Mas porque Deus não achou no mundo um justo sequer, Deus procura e não acha um. Ele manda Jesus. Jesus se oferece, Jesus vem. E sofre tudo por obediência. Tanto assim, que quando os discípulos estavam em um êxtase de quem é mais importante, ele disse, olha, para aí. Não é assim que funciona. No meu reino, não. Eu não vim fazer a minha vontade. Eu não vim ser servido. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim servir. Percebe que Jesus, ele ensina-nos a postura para a nossa jornada de fé? Tem a ver com o outro. Percebe que o amor nosso a Deus precisa, dona Lica, ser manifesta no outro. É por isso que eu tenho ensinado intensamente aqui, irmãos, que a forma com que nós temos para servir a Deus é servir o outro. É servir o outro. Em suas necessidades, em suas fragilidades, é servir, se colocar para servir o outro. Porque o outro é a imagem e semelhança de Deus também, igualzinho a mim e a você. A morte de Jesus, meu irmão, é o sacrifício perfeito que nos trouxe a salvação. E é sobre isso que o testemunho de Deus se assenta acerca de Jesus. O testemunho de Deus acerca de Jesus é que só Ele é a salvação. E isso precisa ser para nós a nossa conversa de todos os dias com os outros que não conhecem Jesus. Ainda com os outros que conhecem Jesus, para fortalecê-los. Irmãos, nós podemos servir de influência para o bem ou para o mal. Mas enquanto cristãos, nós precisamos sempre servir de influência para o bem, aproximando as pessoas de Cristo Jesus. Qualquer pessoa que rejeita a morte de Jesus Cristo, qualquer pessoa que rejeita o sangue e a água, que simboliza o que Ele veio fazer em nós, está chamando Deus de mentiroso. É o versículo 10. Diz aqui, se nós rejeitarmos que Jesus é o Cristo, o Filho, o Salvador, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Ou seja, nós cremos que Deus não é quem Ele diz ser. Se nós não proclamarmos que Cristo é o Salvador. Isto é muito sério. Nós chamarmos Deus de mentiroso. No versículo 11, João volta a falar sobre a importância da nossa fé aqui. Ele diz que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Nós precisamos crer no Filho de Deus para ter a vida eterna. Essa é a nossa esperança, a nossa viva esperança. É o Filho de Deus. É por isso nós não podemos nos cansar de falar sobre isso. Ah não, pastor, tu não sabe, eu já falei que eu já cansei. Não vou falar mais. Não. Continue falando. Mude de estratégia, mas continue falando. Porque não há outra esperança fora de Jesus, irmãos. Fora de Jesus é o inferno. Por mais que a gente não queira pensar nisso, mas é isso. Então, eu preciso me importar com aqueles pelo qual eu amo, de onde vão. Irmãos, os apóstolos morreram, não porque estavam na praia tomando banho, ou debaixo de um coqueiro tomando água de coco gelada.
bem que fazia agora uma diferença aqui, hein? Olha que eu estou dando dica, dona Lica. Eu gosto assim que dona Lica pega no ar. Ai, com esse calor todo para repor as energias. Muito bem. Percebe algo bastante sério aqui, irmãos? É que a vida eterna, amigo Silvio, depende de nós crermos em Jesus. Então todo o nosso esforço precisa ser avisar o homem sem Deus que ele está perdido e sem esperança, ignorando Jesus. Sem Jesus, nós não teremos uma eternidade de luz. Por fim, o versículo 12. João destaca que aquele que tem o filho tem a vida, e aquele que não tem o filho não tem a vida. Meu irmão, a nossa fé em Cristo é o que nos dá vida. E sem Ele, não tem esperança. Não tem mudança de presidente, não tem mudança de diretor, não tem mudança de escrivão, não tem mudança de juiz que dê esperança se Cristo não for a sua esperança. Porque Cristo é o único eterno. Todas as coisas e pessoas são passageiras. Consequentemente, se Cristo não é a minha esperança, Ele que é eterno, mas sim o Rubens a minha esperança, quando o Rubens partir daqui, aonde estará a minha esperança? Deus tem colocado uma palavra no meu coração para falar com vocês no final do ano, que tem, tia Narinha, agitado a minha alma. Mas como diz o irmão Adinalvo, vocês só vão ouvir no dia. Sabe, meus irmãos, eu quero finalizar nessa noite trazendo à sua mente de que a sua fé pode ser fortalecida só em Jesus Cristo. Então, relacionamento com Cristo precisa ser intencional. Porque, repara, quando nós estamos fracos, a minha mãe, quando ela queria nos apavorar, porque eu, desde pequeno, irmão, sempre fui assim, de não jogar nada fora. E a minha mãe não deixava, só que eu tinha uma irmã. Ela parecia ela era mais nova também, Nutelinha, mais nova. E aí, ela não comia tomate, não comia repolho, não comia essas coisas que dão realmente substância. E aí a minha mãe, para apavorar, deixava quando passava aquelas experiências daqueles meninos da Biafra, raquíticos, e ela botava a gente para sentar para ver aquele negócio. Eu particularmente levantava de lá faminto. E a minha irmã levantava de lá já com uma postura diferente sobre as comidas. Então, repara, para que nós nos fortalecêssemos, ela precisou usar algum método para que a gente comesse, porque senão as pessoas não queriam comer. Eu nem tanto, né? Mas eu tinha uma irmã. Por isso, Deus deixou a sua palavra para nós nos alimentarmos e sermos fortalecidos. Nutrientes para a vida está aqui. Então, se nós não temos o contato diário e intencional, nós vamos ficar o quê? Fracos. Fraquíssimos. Só que, como diz o Paulinho, o primeiro sinal da morte, né, é parar de comer, não é, Paulinho? É quando não quer comer, já é o primeiro sinal. Então, se eu não me alimento da palavra de Deus, já é o primeiro sinal que espiritualmente estou doente. Estou doente. Você vai ser fortalecido
para amar a Deus dessa forma em que João expressa para nós, essa forma que comunica a Deus, mas cuida do outro, quando a palavra de Deus estiver enraizado em você, quando os nutrientes estiverem passando na sua veia espiritual, aí você vai levantar, você vai proclamar, em tempo e fora de tempo, chovendo ou fazendo sol, você vai proclamar. E diga-se de passagem, esses dias está muito quente, e você já tem uma boa ilustração para usar nos seus evangelismos que você for fazer. O dia está quente, eu já vou te ensinar, eu aprendi, também eu vou ensinar. Falaram para mim que lá no Nordeste, não, nós estamos no Nordeste, mas lá naquele Nordeste mais quente, como é que o povo evangeliza lá hoje? O povo evangeliza o seguinte, que quando a pessoa vem, Iguaí, e fala assim, rapaz, está quente, muito calor, e o crente comprometido com a palavra fala assim, rapaz, está quente mesmo. Agora, você já imaginou que o inferno vai ser pior do que isso? Já apavora logo o cara, e aí abre um precedente para falar de Jesus. Então, ó, já te dei aqui uma dica para o seu evangelismo nessa semana, que o negócio está quente mesmo. Então você, quando vê alguém banando assim, já corre logo para a pessoa e fala, está muito quente, não está? Agora imagina o que será. Aí a pessoa vai se interessar de te ouvir. Aí você vai falar sobre Jesus. Irmãos, a nossa fé nos leva a viver em obediência quando ela estiver enraizada em Jesus. A nossa fé em Jesus, além de nos levar a uma vida de obediência, nos leva a uma vida de amar os outros. E esta mesma fé, e esse mesmo amor a Deus e ao outro, é expresso através da mensagem que nós comunicamos ao mundo, que Jesus está batendo as portas. Dentro de momentos, se ouvirá em todo o mundo o soar de uma grande trombeta. Aqueles que já foram antes de nós, eles hão de levantar, mas o Senhor, com todo o seu poder e majestade celeste, estará adentrando a nosso espaço sideral. E aqueles que já partiram com o Senhor vão se levantar. Vão se levantar para glorificar. E nós que estivermos aqui ainda vivos, comendo a feijoada, nós vamos ser transformados. Nós vamos ser transformados e vamos subindo pelos ares. A Bíblia diz que nós vamos encontrar com o nosso Senhor nos ares. Nós vamos subir nos ares. Por isso não coloque o seu coração muito aqui nessa terra. Porque você pode se transformar na mulher de Ló. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, está o teu... Eu não ouvi, vou de novo. Onde está o teu tesouro, está o teu... É melhor colocar o seu tesouro no céu, onde ladrões não furtam nem roubam, onde as ferrugens não corroem, não destrói. Meu irmão, minha amada irmã, essa é a certeza que nós temos. Essa é a esperança. Cristo, o centro do verdadeiro cristianismo. Se Cristo sair fora do nosso cristianismo, nós nos tornamos simplesmente uma religião fraca, falha, superficial. E os anos hão de nos condenar. Mas se Cristo estiver no centro da nossa vida, no centro da nossa família, no centro da nossa igreja, meu irmão, nós estaremos prontos para o encontro com o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus ministre a sua palavra no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus provoque em você uma mudança, meu irmão. Uma transformação na sua mente, no seu coração. E depois, você viva amando a Deus, obedecendo a Deus e amando o próximo, servindo o próximo e proclamando
que Jesus Cristo é a única esperança.